Queridos irmãos, mais uma vez que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Hoje nós temos uma passagem aqui no Livro dos Espíritos, capítulo 2 da quarta parte do Livro dos Espíritos. Intervenção de Deus nas penas e recompensas. Esse será o nosso ponto de hoje, para a gente estudar. Como nós sabemos, tem uma notícia o pontífice da Igreja Católica desencarnou, né? Foi grande perda realmente para nós, porque ele era uma pessoa maravilhosa. Mas vamos para frente. Nós vamos fazer uma leitura da Vinha de Luz, a gente fazer a nossa prece. Nós estamos no tópico 35, da página 81 da Vinha de Luz, o Francisco Cândido Xavier de Emmanuel. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Isso era um agricultor que amontoava muita coisa no celeiro dele, né? Então ele encheu o celeiro, renovou o celeiro, fez mais celeiros novos, que a produção foi muito grande. Então, o que acontece? Ele ficou pensando, né? O que eu vou fazer com toda essa riqueza? E então houve essa observação de Jesus: louco, esta noite te pedirão a alma. Que pedes a vida, amigo? Os ambiciosos reclamam reservas de bilhões. Os egoístas exigem toda a satisfação para si somente. Os arbitrários solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios. Os vaidosos reclamam louvores. Os invejosos exigem compensações que não lhes cabem. Os despeitados solicitam considerações indébitas. Os ociosos pedem prosperidade sem esforço. Os tolos reclamam de divertimento sem preocupação de serviço. Os revoltados reclamam direitos sem deveres. Imagina. Os extravagantes exigem saúde sem cuidados. Os impacientes aguardam realizações sem bases. Os insaciáveis pedem todos os bens, olvidando as necessidades dos outros. Essencialmente, considerando, porém, tudo isto, é verdadeira loucura, tudo fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Vigia, assim, cautelosamente o plano de teus desejos. Que pedes a vida? Não te esqueça de que talvez nesta noite pedirá o Senhor a tua alma. Não te esqueça de que talvez nesta noite
pedirá ao Senhor a tua alma. Quer dizer, Deus retira a gente da matéria. Isso acontece muito, né? Justamente porque todas essas considerações que o Emmanuel descreveu, que nós queremos sem possibilidade de recebermos, isso aí acontece muito, porque o egoísmo ainda é avassalador, é uma ação muito grande na nossa vida. E nós, então, só temos o resultado daquilo que nós buscamos. E assim sendo, a gente busca algo que não existe. Porque se nós não plantarmos, como é que nós vamos colher? Se nós não trabalharmos, como vamos produzir? E por aí afora vai, né? Então, isso é justamente uma lição que nós aprendemos na nossa vida. E infelizmente, meus irmãos, isso aí está tudo em todas as coisas da passagem da nossa vida. Mas a gente às vezes não vê. A gente quer aquilo igual criança. A gente quer aquele brinquedo porque nos agradou, mas não quer saber qual é o sacrifício, como tem que fazer para conseguir, para adquirir aquilo. Isso é prejudicial porque a gente não consegue aquilo, fica revoltado. Essa revolta, ela causa muita dificuldade para nós, dificuldade de vulto. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a nossa prece. E, em primeiro lugar, nós agradecemos humildemente a presença dos nossos irmãos trabalhadores que caridosamente vêm aqui para nos ajudar. Nós necessitamos, irmãos queridos, realmente da vossa ajuda, que em nome de Deus e de Jesus, nosso Mestre, vem aqui para nos ajudar a elevar a vibração do nosso pensamento para o nosso trabalho poder realmente render alguma coisa. Graças a Deus. Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez permite que nós possamos endereçar a tua misericordiosa vontade, o nosso pensamento, para que nós possamos melhorar cada vez mais. E dependemos muito da tua ajuda através dos trabalhadores da tua divina seara. Mestre amado, nós sabemos que estão nos ouvindo milhões de criaturas que precisam de auxílio, porque quando nós estamos na matéria, no corpo físico, nós esquecemos que nós devemos realmente seguir a misericordiosa observação do nosso Pai, seguindo realmente as coisas certas, fazendo as coisas certas para merecer a graça misericordiosa de Deus. Mas, infelizmente, nós deixamos de lado, como crianças espirituais, que ficam tateando. Só nós desejamos diversão, não queremos pensar em nada, queremos tudo que caia do céu. Mas isso não acontece. Nós precisamos trabalhar, porque nós precisamos, cada um de nós, se modificar para realmente marcharmos na direção da luz.
Senhor Jesus, Mestre querido, permite que possamos suplicar por todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Os desencarnados nós temos o cego, surdo, mudo, os desmembrados, sem braço, sem perna, e o avariado mental que fica sem saber o que fazer, sentindo-se mal, com uma verdadeira agonia no íntimo, e outros que são imbecilizados, que estão completamente entorpecidos por causa justamente da viciação que nós fazemos quando na Terra o nosso cérebro, a nossa mente. Nós pedimos também por esses que desencarnam e vão para o plano espiritual na forma de zumbi. Eles não têm, só a consciência profunda funciona. Então, nós pedimos também por esses irmãos queridos, porque sabemos que eles necessitam, porque eles se enganaram muito, achando que tudo aquilo que eles precisam, eles mesmos podem providenciar. Nós temos que ter a confiança, a humildade diante de Deus, nosso Pai, para buscar realmente o melhor da nossa vida, a melhor vibração possível. Mas o que nós fazemos? Nós deixamos de lado, e isso é prejudicial demais. Nós pedimos por todos os velhinhos nos asilos, as crianças, os orfanatos, os detentos nos presídios, loucos nos manicômios, e todos os viciados de toda a natureza que existe em todos os países. Nós pedimos por eles, viciados em todos os tipos de desvio mental. E assim, Senhor, nós te agradecemos por tudo, agradecemos pela presença dos nossos irmãos trabalhadores que caridosamente vêm aqui para nos ajudar. E assim, Senhor, obrigado por tudo, Mestre querido, que a tua luz, a tua paz seja conosco e ajuda-nos, Senhor, a conduzir o nosso pensamento à presença do Supremo Senhor do Universo, nosso Pai. Senhor, Pai de infinito amor, obrigado por tudo, que a tua luz, que a tua paz seja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos fazer o nosso estudo, meus irmãos. Hoje nós temos no Livro dos Espíritos, aqui, a quarta parte, capítulo 2, nós temos aqui intervenção de Deus nas provas, nas penas e recompensas. Agora, penas e recompensas, né? Nós sabemos que isso tudo é necessário nós estudarmos isso para a gente saber, para a gente ter uma noção como nós já recebemos essa lição do Divino Mestre. Jesus mostrou para nós de maneira muito fácil para a gente conseguir consolidar os melhores sentimentos do coração. Mas o que é que nós fazemos? A gente não quer, a gente só quer aquilo que realmente não nos convém. Na questão 963 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: como cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa. Com que cada homem, Deus se ocupa essas pessoas, né? Não é ele muito grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo
em particular tem a seus olhos alguma importância, ora, isso aí é o desconhecimento completo. Que Deus, nosso Pai, Ele criou todas as criaturas. Ele é presente na vida de todos os filhos que Ele criou. Então, nós temos a resposta dos Espíritos, que diz o seguinte: Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequenino que sejam, nada para a sua bondade é destituído de valor. Então nós vemos aí que a misericórdia de Deus nos faz compreender o seguinte, que nós somos como plantas muito tenras. Então, a grandeza misericordiosa do Pai semeou. Aí nasceu aquela planta, né? E então essa planta precisa, desde da semeadura dela, precisa de trato, precisa de cuidados. É como a gente tem, por exemplo, uma planta em casa. Vamos fazer uma comparação muito rude, né? Nós temos uma planta. Se a gente não botar água na planta, se a gente não remover, geralmente, de vez em quando, remover aquela terra, aquilo endurece e a planta fica mirrada e acaba morrendo. Deus, nosso Pai, Ele zela por cada um de nós, né? Desde a nossa formação. Segundo, aqui o Livro dos Espíritos, na pergunta 440, se eu não me engano, diz que do berço ao túmulo. Então, Deus, nosso Pai, se ocupa com aquela coisinha pequena que criou. Ele vai zelando por ela, porque se Ele nos zelar, nós não temos condições de superar as dificuldades do crescimento. Nós vamos acabar sucumbindo. Então, a bondade de Deus não nos deixa ao léu. Ele vai nos ajudando e a gente vai cada vez mais se desenvolvendo. Na pergunta 964 diz o seguinte: mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Então, outra coisa que nós pensamos, Deus, como diz aqui, tem as suas leis a regerem todas as vossas ações. Quer dizer, então Ele deixou, por exemplo, nós vemos uma bomba automática, né? Ela puxa a água, quando a caixa enche, né, a boia limita, não é isso? A boia limita a boia limita o nível de água. Aí a bomba para, ela dispara e para a bomba. E então, essa água vai baixando. Quando chega num ponto certo, ela engata de novo, a bomba funciona. Então, é quase parecido com isso, porque Deus deixou as suas leis estabelecidas. Olha, se você comer demais, você vai adoecer. Se você abusar disso, vai adoecer. Abusar daquilo, a mesma coisa. Não deve fazer mal ao seu próximo, porque também, quando a gente faz o mal para uma pessoa, antes de fazer o mal, nós já estamos registrando no nosso perispírito
aquela vibração ruim. A gente manda para o nosso inimigo, entre aspas. Então, que o inimigo que a gente diz de inimigo é nosso irmão. Meus irmãos, são nossos irmãos. A gente faz coisa que não deve. Se a gente faz uma coisa para o nosso irmão, nós temos que responder por isso. E isso assim, a gente vai responder e aparece o sofrimento, né? Porque tudo tem uma razão de ser. Esse sofrimento não é à toa. Então vamos ler aqui um pouquinho a passagem. Deus tem suas leis, tem leis e rege todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando o homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo que, por exemplo, tu foste guloso, vou te punir. Ele traçou um limite às enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição e o resultado da infração da lei, assim, em tudo. Então, por exemplo, nós gostamos de bebida. Infelizmente, tem bebida que é boa, gostosa, né? Mas o que acontece? A bebida em excesso prejudica. Principalmente a bebida alcoólica, ela prejudica o quê? Ela vai prejudicar justamente o sistema nervoso, né? Ataca o cérebro, ataca o estômago, ataca o coração, ataca o fígado e por aí afora vai. Cada fraqueza do nosso corpo, onde tem mais fraqueza, é ali que os excessos funcionam. Ataca aquilo e a gente adoece. Adoece e acaba até desencarnando. Então, quando a gente desencarna, né, a gente não vai justamente ser acolhido, possivelmente, num lugar bom. Nós vamos para o lugar que nós merecemos. Infelizmente, se eu só busquei a negatividade, paciência. A negatividade vai se apresentar para mim depois da desencarnação. Eu vou para o local onde tem aquelas pessoas viciadas que morreram através do suicídio. Suicídio, meus irmãos, é uma coisa muito séria. O suicídio é justamente provocado por nós mesmos. E às vezes a pessoa fica inconformada com isso, aquilo. Nós sabemos que além das nossas fraquezas, existem espíritos que são contra nós. E às vezes não é um nem dois. É uma quantidade que a gente nem pode pensar. Então a gente faz o possível para amolecer a nossa condição moral, para ficar o resto do chão, para a gente não ter força para reagir. E não tendo força para reagir, o que acontece? A gente vai sendo arrastado pelas condições que eles estabelecem para nós. É isso aí. Vamos para frente. Vamos ler aqui uma passagemzinha. Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que seja, que pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, só a nós devemos queixar de nós mesmos, que
Desse modo, nos fazemos acusadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futura. Nós vemos aí, quer dizer, quando nós abusamos de alguma coisa, né, por exemplo, o camarada gosta de fumar, né? Está viciado no fumo. O fumo, uma das coisas que ele provoca é justamente o entupimento do pulmão, dos alvéolos, por uma substância escura que é produzida pela fumaça do cigarro. Então, essa substância, ela começa a cobrir os alvéolos. O alvéolo é o seguinte, nós respiramos, né? Puxamos o ar para dentro e vai direto para o pulmão. E o pulmão, os nossos pulmões, tem a possibilidade de retirar todo o oxigênio para alimentar o sangue. O resto são gases que voltam para fora da atmosfera, que a gente respira e joga fora. Mas o que acontece? Quando a gente pega, fuma o cigarro e vai aquela fumaça, né? E aquela fumaça, aquilo vai empretecendo por dentro, vai criando a sujeira do pulmão, dos alvéolos no pulmão. E o que acontece? Possivelmente nós estamos sujeitos a morrer por sufocação, sem respiração, porque a gente respira, mas o oxigênio não passa para o pulmão, porque o alvéolo está sujo. E é perigoso. Então, a causa de nossa morte, só podemos queixar de nós. Por quê? Porque nós nos acostumamos nos viciamos no cigarro. O álcool, da mesma forma, ele ataca o cérebro, ataca os nervos e por aí afora vai. E outros vícios ainda pior, esses outros da cocaína, do crack, de todas essas coisas que nós vemos a multidão de pessoas fazendo isso. Então, tudo isso é causado justamente pela nossa culpa. Então, nós precisamos muito de cultivar os conselhos do Divino Mestre, que mandou que a gente andasse na retidão das coisas da terra, para não adquirir vício, para a gente trabalhar, para fazer tudo possível para a nossa mente ficar educada, a fim de, quando nós desencarnarmos, nós irmos para o local adequado, adequadamente bom. Vamos ler mais esse pedacinho aqui. Esta verdade se torna evidente por meio do apólogo seguinte. Quer dizer, a gente só procura, só consegue se produzir. Um pai deu a seu filho a educação e a instrução, isto é, os meios de se guiar. Cede-lhe um campo para que o cultive. Ele diz, aqui está a regra que deverás seguir, e todos os instrumentos necessários a tornares fértil este campo e assegurares a tua existência. Dei-te a instrução para compreenderes esta regra. Se a seguires, teu campo produzirá muito e te proporcionará o repouso na velhice. Se a desprezares, nada produzirá, e morrerás de fome. Dito isso, deixa-o a proceder livremente. Deus, nosso Pai, nos dá as ferramentas necessárias, nos dá inteligência, nos dá o raciocínio, nos dá força
nos dá a saúde, que é muito importante, é talvez a mais importante, a saúde. Então, a possibilidade de prepararmos esse campo. Esse campo não é só da parte agrícola, é em todas as coisas do trabalho que existe na terra. Se nós procuramos fazer o nosso trabalho de maneira correta, nós vamos alcançar justamente aquilo que nós necessitamos. Mas se nós deixarmos, não, eu não quero isso, que é muito difícil, é trabalhoso, eu não quero. Então, o que acontece? Ele vai passar necessidade, porque ele não ganha dinheiro. Muitas vezes, digamos, se uma pessoa não tem uma ocupação, um emprego, né, de renda, um salário, ele pode fazer isso através da sua própria mente. Porque nós só recebemos aquilo que desejamos. Se eu não desejo trabalhar, se eu não quero isso por causa disso ou daquilo, aquilo não vem à minha mão. Porque todas as vezes que houver uma possibilidade, vai ser desviada. A gente pensa que é o contrário, é nossa mente que está expulsando aquilo. Infelizmente, nós não aceitamos, porque nós queremos sempre naquela condição que nós achamos que é certo, mas que na realidade tem um dia lá que a gente vai ver que não é por aí. É preciso que a gente trabalhe, é preciso que a gente ame, porque o trabalho, minha gente, é o seguinte, esse trabalho vai repercutir justamente até na nossa saúde. Se a gente ficar, por exemplo, com um braço, eu pego, ingesto o braço, tá bom, tá tudo funcionando, mas eu ingesto o braço não mexe. Passa um mês, 2, aí eu resolvi tirar o gesso. Tirei o gesso. Eu vou mexer o braço e não consigo. Por quê? Porque eu neutralizei todas as forças, toda a energia que esse braço possuía. E então, conclusão, a culpa é de quem? A culpa é minha. Porque eu engessei o braço. Eu engessei para chegar e dizer, eu não posso trabalhar, porque eu estou com o braço engessado, está assim, está doente. Eu não faço o meu trabalho, conclusão. Também o braço não fez o trabalho dele e vai sofrer as consequências justamente dessa paralisação. É isso aí, gente. Então, nós precisamos realmente cultivar o campo. O campo não é só o campo agreste, não. É o campo de trabalho, de todos os trabalhos na face da terra. Então, diz isso aqui. Cada instante de que estamos fazendo o bem e o mal, envia-nos o Espírito... Não é aqui, é mais assim. Então, o filho será ditoso ou desgraçado conforme haja seguido ou não a regra que seu pai lhe traçou. Deus ainda é mais previdente do que pois que nos adverte cada instante de que estamos fazendo bem ou mal. Envia-nos os Espíritos para nos inspirarem, porém não os escutamos. Há mais esta diferença. Deus faculta sempre ao homem, concedendo-lhe novas existências, recursos para reparar seus erros passados, enquanto o filho de quem falamos, que empregou mal o seu tempo, nenhum recurso resta. Olha, gente, nós vemos assim a bondade suprema de nosso Pai, né, que ainda nos concede a reencarnação, né, do nosso
renovando nossa vida aqui na matéria, porque é na matéria que a gente consegue realmente aquilo que precisamos. Porque é mais fácil aqui, é mais rápido. Então, por exemplo, se a gente, por exemplo, estou na matéria, estou aqui, eu estou com a perna praticamente quase que paralisada. Eu ando com dificuldade, etc. Né? Mas eu vou pensar o seguinte, eu vou reclamar porque eu estou assim, porque eu estou assado. De quem é a culpa? A culpa é totalmente minha, só minha. Porque eu abusei da lei divina, utilizei, quem sabe, de que meios para acontecer isso na minha perna. O braço também direito está meio, a mão está meia sem movimento direito, tá travando. Então, tudo isso é por quê? Porque nós fazemos por onde? Se nós não trabalhamos, nós não podemos ter realmente aquela renda. Se nós não queremos aquele trabalho, nós temos que amar justamente esse trabalho, porque o trabalho é que dá força para nós, é que dá justamente a condição moral melhor, porque nós nos empregamos naquele setor, naquela obrigação, naquele trabalho, e nós conseguimos realmente melhorar. Não parece nada, mas é verdade que a gente trabalha, o nosso intelecto, a nossa mente fica realmente leve, sem a culpa, porque se nós não queremos aceitar uma coisa que Deus nos oferece, paciência, a culpa é nossa. Se alguém nos oferece uma luz para os nossos olhos e a gente recusa, a gente vai andar no escuro e vai dar topada, vai quebrar a cabeça, topada no pé, sei lá, vai causar dificuldade muito. Então nós precisamos, tudo aquilo que Deus nos oferece é sagrado. É o melhor que nós podemos receber. Então, é como Francisco Cândido Xavier dizia, graças a Deus eu tenho defeito do olho, eu tenho doença, tenho isso, tenho aquilo, e aceitava sorrindo. Nunca ninguém viu Francisco Xavier com a cara enfarruscada, sempre sorrindo. E nós devemos imitar esse grande espírito. Graças a Deus. Vamos agora, mais uma vez, fazer a nossa prece de encerramento. Jesus amado, Mestre querido, lembrando, Senhor, a imensa ingratidão que nós tivemos por Ti, Te crucificando, fazendo passar todo aquele sofrimento, sendo espancado, costelas quebradas, enfim, e por último, na cruz, foste espetado por uma lança. Senhor, tudo isso é culpa nossa. Permite, Jesus querido, que nossos amigos e irmãos que estão nos ouvindo possam, nesse momento, que chegar a eles essa vibração, que eles possam despertar para a realidade espiritual. Dai-nos a força necessária para superarmos as nossas dificuldades maiores, porque a nossa dificuldade maior é aquela que a gente se engana pensando que engana Deus. Deus não se engana. Nós é que nos enganamos. Que a Tua paz seja conosco
E louvado seja o santo nome do nosso amado Pai em todo o universo infinito. E permite, Senhor, que possamos pedir pelo Papa Francisco, que desencarnou essa madrugada. Que a tua paz seja conosco e louvado seja o santo nome do Senhor em todo o universo infinito. Graças a Deus.